Uma declaração do Papa Francisco esta semana despertou polêmica mais uma vez. Em uma entrevista que faz parte de um documentário recém-lançado, o Papa defendeu a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Os repórteres Ilse Scamparini e Murilo Salviano mostram como essa opinião repercutiu na igreja e que direitos são garantidos a casais homoafetivos aqui no Brasil. Na quarta-feira, um terremoto sacudiu o menor país do mundo, o Vaticano. Uma nova declaração do Papa Francisco deixou confusos os fiéis, entusiasmados os progressistas e alarmados os conservadores da igreja. As pessoas homossexuais têm direito a estar na família. São hijos de Deus, têm direito a uma família. Não se pode echar da família a nadie. O Papa disse algo pela primeira vez. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Defendí isso. No Festival de Cinema de Roma, o documentário Francisco estreou mostrando os dramas do mundo através dos olhos do Papa argentino. Mas só esta declaração ganhou repercussão. Pressionado por repórteres, o diretor russo Evgeny Afinevsky contou que Francisco tinha dado depoimento a ele através de um tradutor. No dia seguinte, criou-se o suspense. O trecho do documentário teria sido tirado de uma entrevista que Francisco deu à decana dos vaticanistas no ano passado, a mexicana Valentina Alasraqui, da Televisa. Só que esta parte em que o Papa defende a união civil para pessoas do mesmo sexo nunca foi ao ar. Este vídeo mostra a comparação das duas edições da entrevista. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos. No lado esquerdo da tela está a que foi ao ar em 2019 na TV mexicana e foi cortada antes de Francisco falar em união civil. Do lado direito, a versão usada no documentário. Tienen derecho a estar cubiertos. Mais tarde, o assessor do Papa, Antônio Spadaro, confirmou que se tratava da entrevista concedida à TV mexicana. O Vaticano se recusou a comentar quem, no ano passado, teria censurado o trecho polêmico. Como um menino judeu que nasceu na Rússia, cresceu em Israel e vive nos Estados Unidos, aprendi com o Papa a não colocar rótulos nas pessoas. Ele está tentando evitar a discriminação da comunidade gay. E eu sou gay. And I am gay. Habemus Papa. Se a declaração do Papa contraria a doutrina católica, foi para sensibilizar a Igreja para mudanças que ele julga necessárias. Afinal, o reformista Jorge Bergoglio foi escolhido Papa justamente para levar a Igreja mais perto das pessoas. 4 meses depois de eleito, voltando do Rio de Janeiro para Roma, Francisco nos deu uma resposta que inaugurava um novo tempo. Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e a buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Falar de gay com o sumo pontífice não era mais um tabu. Nos anos seguintes, Francisco várias vezes teve que recuar. Algumas vitórias ele conquistou, como a comunhão aos divorciados que se casaram de novo, iniciativa que quase provocou uma ruptura na igreja. Quando era arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio chegou a apoiar a união civil para casais homoafetivos. Foi uma maneira de impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A união civil é um compromisso legal entre duas pessoas que passam a compartilhar alguns direitos, mas não mudam o estado civil. É diferente do casamento civil, que representa uma união mais formal, regida pelo direito de família. Casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo não é permitido pela Igreja Católica Apostólica Romana. A declaração de apoio à união estável entre pessoas do mesmo sexo, mais pastoral do que doutrinária, é considerada um grande avanço para um Papa, só que pode provocar divisões irreparáveis. Mas, para a Igreja de Francisco, as pessoas são mais importantes do que os regulamentos. O
vaticanista Marco Politi diz que Francisco virou do avesso a linha do seu antecessor, Bento XVI, que definiu a prática homossexual como uma grave desordem. Não há dúvida de que a guerra civil que existe dentro da Igreja entre conservadores, fundamentalistas e reformistas vai continuar e que será ainda mais dura. O Papa Francisco avança com tenacidade e em zigue-zague. Um passo para frente, às vezes um passo para trás. E em meio a esse tango de passos para frente e para trás, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, decidiu adotar uma posição cautelosa e não se manifestou oficialmente. Mas ao Fantástico, o presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB enviou um documento em que diz que o comentário do Papa não muda em nada do ponto de vista doutrinal ou dogmático sobre a família, que o matrimônio cristão realiza-se plenamente na união entre um homem e uma mulher. O bispo que assina esse documento nos diz que Francisco nos impressiona com o seu nível de humanidade, que a realidade da discriminação pode levar à violência e à exclusão social, e que, portanto, diante desses perigos, o Papa entende que uma lei deve buscar garantir a seguridade que toda pessoa merece, ser cidadão de direitos. As palavras do Papa de amor e respeito pegaram no colo o coração da Renata. Me sinto muito mais acolhida, que um Papa se pronuncia tão abertamente, de maneira tão amorosa e generosa com as pessoas LGBTs. Eu frequentava a igreja todos os domingos, eu cantava na igreja, e quando eu me entendi lésbica e entendi que a igreja não iria aceitar, foi uma ruptura muito dolorosa. Renata se casou com a Manuela em 2013, logo depois que o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os cartórios do país fossem obrigados a celebrar o casamento homoafetivo. Foi o casamento dos sonhos. Mas a letra da lei não as poupou de palavras maldosas. O juiz de paz, ele nos chamou de marido e mulher, ele no final ele disse que nos declara casados, então foi bem chato essa parte. Desde a decisão do CNJ em 2013, houve um aumento expressivo de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. De 3.700 naquele ano, saltou para mais de 12.000 em 2019. E na contramão, os casamentos entre casais heterossexuais registraram uma queda de cerca de 12%. Você passa a ter direito à pensão, você passa a ter direito a declarar o seu companheiro como seu dependente no imposto de renda, você passa a ter direito a incluir ele no seu plano de saúde, você passa a ter direito a fazer a adoção em conjunto de uma criança, entre outros direitos, né? O avanço mais recente aconteceu em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Tudo começa com um discurso de ódio, depois você passa por uma coisa mais ligada à violência em si, até mesmo homicídios. Mas enquanto a justiça avança, o governo questiona. Na semana passada, a Advocacia Geral da União entrou com um recurso pedindo para que o Supremo deixe claro quais atos religiosos não podem ser considerados crimes de homofobia. A medida gerou fortes críticas da sociedade civil. Eu enxergo como algo muito triste, lamentável e deplorável. A AGU, na verdade, ela quer uma autorização vaga, genérica, para que a pessoa possa simplesmente alegar que, por sua crença religiosa, ela não quer atender no comércio ou estar no mesmo espaço público que uma pessoa LGBTI. O advogado Paulo Iotti, que foi autor da ação que criminalizou a homofobia, agora entrou com uma petição no Supremo. Em outra frente, a cantora Daniela Mercury, que integra o Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, enviou uma carta ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Porque o pedido da AGU pede permissão para discriminar, pede permissão para oprimir, pede permissão para segregar. Numa democracia, isso não é possível. Em nota, a AGU disse que a homofobia e a transfobia incluem-se em condutas típicas vedadas, ou seja, são crimes. Que a manifestação em nenhum momento contesta essa compreensão legal e que a criminalização das duas está em vigor e assim permanecerá. O pedido da AGU foi feito um dia depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello, que era o relator do caso. Com isso, o processo deve cair nas mãos do substituto dele, o ministro Cássio Marques, indicado por Bolsonaro e aprovado nesta semana pelo Senado. O que a vida quer da gente é coragem.
e a gente precisa ter coragem para lutar por nossos direitos.